Fala rapaziada, boa noite. Estamos aqui com mais um giro de notícia do mercado da bola. Reagindo aí mais uma vez aí o canal do Nicola. E o São Paulo está acertando os últimos detalhes para vender o William Gomes para o Porto. Informação que você soube primeiro por aqui. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa negociação e traz bastidores da demissão de Fernando Diniz e o próximo técnico do Cruzeiro. Falo também sobre o novo salário de Verratti no Vasco, sobre o interesse do Flamengo em se tornar dono do maior programa de sócios torcedores do futebol brasileiro. Palmeiras aceitando a oferta e vendendo Zé Rafael. Será que o valor pode ser considerado bom? Tem ainda novidade no Internacional, no Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero lembrar que tem live a partir das 7 da noite, combinado? Bora começar com aquele tradicional giro de notícias. O Krasnodar enviou uma nova proposta ao Grêmio pelo atacante Nathan Fernandes. A última oferta de 3,5 milhões de euros já havia sido recusada. Já o Atlético Mineiro tentou contratar uma das maiores promessas da base do Palmeiras, eu me refiro a Benedetti. Zagueiro de só 19 anos de idade, 1,97 m de altura, tem ganhado alguns bons minutos e esteve em 3 dos 4 jogos do Verdão no Campeonato Paulista. Essa tentativa do Galo em ficar com Benedetti aconteceu na temporada passada, no início do ano, segundo revelou Erasmo Damiani, diretor ou gerente geral das categorias de base do Galo. Essa revelação foi feita ao site No Ataque, na oportunidade em janeiro de 24. O Atlético identificou no Benedetti alguém de enorme potencial e tentou convencer o Palmeiras a fazer negócio. Não houve acordo. Benedetti, que havia chegado em 2022 da Ferroviária e que no ano passado, antes de ser promovido ao time principal, marcou incríveis 10 gols em 40 partidas no time sub-20, se aproveitando da enorme estatura. Hoje é inviável imaginar o Benedetti se mudando para outro clube brasileiro. A tendência é que ele ganhe minutos no time principal, se torne peça importante e tenha destino parecido ao do Vitor Reis, negociado com o Manchester City por 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Só para completar o noticiário do Galo, Coelho já se despediu do Atlético Paranaense, inclusive pediu desculpas ao torcedor pelo rebaixamento, foi flagrado no embarque em Curitiba, rumo a Belo Horizonte, onde vai passar por exames médicos e assinar seu contrato com o Clube Atlético Mineiro. Bora falar sobre o Internacional, notícia que interessa também ao Flamengo. O Colorado se apressou para dizer que não deve 4 milhões de euros pelo volante Thiago Maia, como tem sido publicado por setoristas do Flamengo. Segundo o Inter, a dívida é de 3 parcelas de 750 mil euros cada. O restante da grana, 7 parcelas ainda não venceram. O Internacional tem até 2027 para fazer a quitação desse dinheiro. Por que o Inter tem afirmado isso? Porque ele promete começar a colocar esses pagamentos em ordem a partir de fevereiro. Tudo para não ter de negociar o zagueiro Vitão com o Fla. Já havia contado para vocês na semana passada que o Flamengo fez 2 ofertas para ficar com o zagueiro. A primeira de 6 milhões de euros mais o perdão da dívida, a segunda de 7 milhões de euros além do perdão da dívida. Com essa questão do Thiago Maia equacionada, o Inter reforça sua intenção de não se desfazer do Vitão, a menos que surja uma proposta na casa dos 14 milhões de euros. E a pergunta que eu deixo para você é: o Vitão vale tudo isso? Você, na condição de dirigente do Flamengo, iria atrás dessa negociação ou descartaria e buscaria alternativas mais baratas? Informação exclusiva, o Grêmio acaba de contratar Lucas Esteves, lateral esquerdo de 24 anos de idade que pertence ao Vitória. Nessa tarde, o Grêmio depositou o valor de $1 milhão na conta do Vitória. Essa quantia equivale à multa rescisória. Então, por 6 milhões de reais, o acordo está sacramentado. Lucas Esteves vai assinar contrato de 3 anos com o Grêmio e chega para substituir o Reinaldo, que havia deixado o clube na virada do ano. O Reinaldo, reforço do Mirassol. O Grêmio havia sondado outras possibilidades. Houve quem dissesse que o Marlon seria contratado, mas o Esteves, que também esteve na mira do São Paulo, é novo reforço do tricolor gaúcho. Importante contar que o Palmeiras, que era o clube formador do Esteves, tem direito a 45%
desse valor de 6 milhões de reais, mais ou menos perto de 3 milhões de reais ficam pro Palmeiras. Lucas Esteves tem embarque marcado para as próximas horas, viaja em breve para a realização de exames médicos e para assinar esse contrato, negócio intermediado por Marcelo Robalinho da Thinkball. Hora de falar sobre Zé Rafael, que é enfim jogador do Santos. Nas últimas horas, Santos e Palmeiras se acertaram em relação à transferência do atleta, operação de 2,5 milhões de euros. Santos assina com o Zé Rafael até o fim de 2027. Dessa maneira termina uma das passagens mais vencedoras dos últimos anos no Verdão. Zé Rafael conquistou em 6 anos 7 títulos. Era peça fundamental até o ano passado, foi perdendo espaço especialmente no segundo semestre e nesse ano nem sequer chegou a ser utilizado. Até por conta do fato de ter sido inscrito pelo Palmeiras no Campeonato Paulista, só vai poder estrear pelo Santos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, baita reforço do Peixe, que vai poder ter Zé Rafael ao lado, por exemplo, de João Schmidt e Pituca, meio campo dos mais fortes. A função do volante era uma das prioridades no Santos de Pedro Martins e também Pedro Caixinha. Várias outras alternativas foram levantadas, mas o acordo foi sacramentado. Zé Rafael é o 8º reforço santista. O 7º havia sido Gabriel Veron. Contei para vocês durante o fim de semana das condições de empréstimo até o fim da temporada, e esse valor vai sendo acrescido de acordo com o número de partidas. Se quiser ficar com o Veron em definitivo, Santos paga 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Tudo indica que o Neymar será o 9º reforço santista para a temporada. O Eliasson, meio-campista sueco, que é filho de uma brasileira e atua no AEK da Grécia, pode ser a 10ª contratação. Aqueles que já chegaram de forma oficial: lateral direito Léo Godoy, os zagueiros Luizão e Zé Ivaldo, o meio-campista Tassiano, o atacante Tiquinho, o meio-atacante Barreal, além de Verão e Zé Rafael, que citei agora há pouco. Hora de falar sobre o Flamengo, com um projeto de se transformar no clube com o maior programa de sócios torcedores do país. O Flamengo contratou uma empresa especializada no assunto e tem como meta chegar a 200 mil sócios torcedores. Hoje, essa primeira colocação pertence ao Palmeiras, que lidera o ranking com 197 mil sócios torcedores. O Flamengo, o clube mais popular do país, está longe de ter um programa de sócios torcedores grande ou volumoso. Até por isso, essa é uma das metas do novo presidente. O BAP ele já havia demonstrado tal intenção ainda durante a época de eleição. Estou checando aqui, no último ranking de sócios torcedores, o Flamengo ocupava apenas a 6ª colocação. Um enorme desperdício de dinheiro, mesmo levando em consideração que o Flamengo tem um estádio grande como o Maracanã à sua disposição. Esse sócio torcedor vai ser ainda mais efetivo a partir do momento em que o Flamengo tiver a sua casa própria. Só para completar o noticiário rubro-negro, a chegada do Danilo não inviabiliza ou impede que o Flamengo insista na contratação do Vitão. Tratativas difíceis com o Internacional, coisa não tem andado, mas o Flamengo quer o Danilo, que se apresenta ou desembarca no Rio nessa terça-feira, e quer também a chegada do Vitão. Eles, na teoria, substituiriam Davi Luiz, que virou reforço do Fortaleza, além de Fabrício Bruno, vendido para o Cruzeiro. Bora te contar agora sobre o novo salário de Pablo Verratti. O atacante argentino vai receber 760 mil reais por mês em seu novo contrato com o Vasco. Negociação das mais difíceis, que começou na temporada passada, teve idas e vindas, sondagens de propostas de Brasil e exterior. No final das contas, o Verratti assinou esse novo vínculo, contrato até dezembro de 2026 e um bom aumento salarial, 760 mil. Ele ganhava pouco mais da metade desse valor. É importante lembrar, bônus com metas alcançadas. Assim que conseguir bater essas metas, como por exemplo artilharia em qualquer competição, ou Vasco ganhando pelo menos um título nesse período, ele acaba acrescentando dinheiro em sua conta. Só para arrematar em relação ao Vasco, o Leandrinho vai mesmo jogar no Al-Shabaab da Arábia Saudita, operação de 475 mil dólares pelo empréstimo, além do perdão de 50% da dívida que o Vasco tem com o Al-Shabaab pelo Paulinho. No primeiro momento havia se noticiado que o perdão seria de 100%. Para de falar sobre o Cruzeiro, Fernando Diniz não é mais treinador da Raposa. O anúncio de sua demissão aconteceu na manhã dessa segunda-feira, como já era natural que acontecesse.
O Fernando Diniz teve passagem das piores, aproveitamento de 35% dos pontos, vice-campeão da Sul-Americana, embora tenha pego o time no meio da temporada, não conseguiu classificação para a Libertadores da América, nem para a pré-Libertadores, apenas nona colocação no Campeonato Brasileiro. Início de temporada de 25, bastante ruim, com tropeços no exterior e especialmente empate em casa com o Betim e derrota para o Atlético em Brasília. Diante desse cenário, ele acabou sendo despedido, já deveria ter acontecido isso no final da temporada passada, quando o Cruzeiro recuou depois de uma entrevista forte do Fernando Diniz. Renato Gaúcho é o plano A, B e C. Confesso que eu imaginava que o anúncio já teria acontecido poucas horas depois. O que se sabe é que o Renato, num primeiro momento, pediu maior salário em relação ao que tinha nos tempos de Grêmio, onde ganhava R$1,5 milhão por mês livres de impostos. O Cruzeiro está tentando mostrar para o Renato que ele é a prioridade, que ele é o plano A, que ele vai ganhar bem, mas que ele não chega ao Cruzeiro com o mesmo tamanho que tinha nos tempos de Grêmio. Nada que me parece imaginar que possa melar o acordo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. William Gomes vai mesmo jogar no Porto. Os clubes discutem minutas de contrato, sabe aquela parte burocrática que é analisada pelos departamentos jurídicos? Nada que parece impedir a chance de acordo. Atacante de 18 anos de idade, que você soube primeiro na semana passada que estava com proposta oficial do clube português. Houve, inclusive, setorista do São Paulo, muito próximo da diretoria, garantindo que não tinha proposta nenhuma e que o São Paulo não tinha intenção de vendê-lo. Vou acrescentar. Nessa segunda-feira surgiu a notícia de que a operação vai gerar na casa dos 12 milhões de euros, mais 20% de uma venda futura, além da liberação do Wendel. Informação que eu tenho é diferente. A proposta é só um pouco melhor do que a de 9 milhões de euros da semana passada. Deixando um percentual futuro, além da liberação de Wendel, não trata-se de uma boa venda. Mas o São Paulo, com enormes dificuldades financeiras, sabe que talvez não tenha outra alternativa para tentar colocar a casa em ordem do que vender um atleta revelado em Cotia. Só para arrematar em relação ao São Paulo, Cedric Soares aceitou a proposta do tricolor de um contrato de 3 meses, um período de experiência, com um salário baixo e o restante atrelado a metas. Se a coisa funcionar bem durante esse período, ele assina um contrato até dezembro, aí com 6 meses de duração e com salários compatíveis ao currículo de alguém que jogou Premier League, Campeonato Italiano, além de competições super importantes pela seleção portuguesa. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Tá aí, rapaziada. Mais um giro de notícias aí do dia. Nicola com as suas informações sobre os clubes e as suas movimentações. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e comentar. Vai ajudar muito aí o canal a crescer aí. Um abraço.